Olá pessoal, me chamo João, sou aluno da professora Jane do projeto Doce Desafio e hoje estamos aqui com o Emerson para dar sequência às nossas entrevistas com atletas doces, né? Então, hoje vou dar um espacinho para o Emerson se apresentar, falar um pouco da diabetes dele, como ele convive com isso, falar o tipo dela, enfim, contar um pouquinho mais de quem você é para a gente. Olá, pessoal. Primeiro queria agradecer o espaço e contar um pouquinho para vocês da minha história, que hoje eu considero uma verdadeira missão de vida quando se fala em diagnóstico de diabetes. O que eu tenho dito muito para todos nessa questão, dessa missão de empoderamento, de encorajamento, é do enfrentamento. Como foi o enfrentamento com o diabetes, desde o meu diagnóstico até hoje, eu me tornar um educador em diabetes, um educador físico, um ultramaratonista e eleito pela Sociedade Brasileira de Diabetes em 2019 como melhor atleta do Brasil com diabetes tipo 1. Eu fui diagnosticado em 1995, ainda estava na faculdade de Educação Física e tinha 21 anos. E, como sempre, aquele diagnóstico traumático, né? De poucas informações, poucas referências de pessoas com diabetes, porque eu acho que ninguém sai na rua perguntando: oh, você tem diabetes? Como que é a sua vida? O que você pode fazer? Então, a gente não sabe das possibilidades e tem muitas curiosidades. E quando eu passei na minha primeira consulta, talvez esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, e toda essa conversa, e toda essa missão que eu tenho de vida, foi devido a uma única informação que o meu médico, no meu primeira mensagem após o diagnóstico, ele me deu quando eu fui diagnosticado. Sempre com muitas dúvidas se eu ia poder continuar fazendo esporte, se eu ia poder continuar a faculdade de educação física. Eu perguntei para ele quais seriam minhas possibilidades. Ele me mostrou um quadro na parede de um atleta com 7 medalhas de ouro pendurada. Eu não sabia quem era, não conhecia, não sou do mundo da natação. Ele falou: aquele cara é o Mark Spitz. A Tara Phelps, no caso foi em 95. A Tara Phelps, ele foi o maior ganhador de medalhas de ouro em uma única Olimpíada. E ele tinha diabetes tipo 1. Essa informação foi talvez o combustível para eu sair da minha primeira consulta, prometendo que seria o melhor para mim mesmo, seria o melhor para minha família e seria talvez o Mark Spitz para outras pessoas com diabetes, principalmente crianças que eu não imaginava como receberiam um diagnóstico desse, tão difícil, tão traumático e com tão poucas informações, né? Tantas dúvidas. E, e aí foi aí que eu trilhei o meu caminho e a forma como seria o enfrentamento da doença. E nesse meio do caminho, eu estava praticando atividade física com meu pai. Ainda na faculdade, eu estava fazendo meu pai perder peso, que não tem diabetes, meu pai. E, e ele perdeu 20 quilos. E no meio do diagnóstico, eu percebi que os dias que eu corria com ele, eu ficava com uma sensibilidade ao tratamento muito melhor. Eu Uhum. tomava menos insulina, eu comia um pouco mais e me sentia muito mais disposto. Bom, foi aí que eu escolhi a corrida como um esporte, que seria a minha terceira parte do treinamento, além da alimentação, uso de medicamento e atividade física, né? E aí, um ano após o diagnóstico, eu fiz a minha primeira maratona. Maratona, para quem não conhece, é uma corrida épica do mundo dos Jogos Olímpicos com 42.195 metros. Isso foi em 96. Um E ano esse depois, ano, um ano após o diagnóstico, fiz minha cara. primeira maratona. E, e esse ano, no ano do centenário da descoberta da insulina e da primeira dose de insulina com sucesso, eu estou completando minha 100ª maratona. E, e acho que todas essas coincidências servem para trazer cada vez mais uma mensagem
de que com diabetes se pode realizar com bom controle, com estratégia, com conhecimento, com educação, qualquer tarefa, e não necessariamente você precisa ser um bom maratonista, mas você pode ser um bom jornalista, um bom educador físico, um bom ator, um bom médico e qualquer outra coisa e realizar qualquer sonho. Poxa, cara, que legal. Dá até arrepio aqui. Para gente que está estudando essa condição específica, cara, muito legal saber que tem super atletas, né? E você é só o melhor, por enquanto, pelo que eu vi. Então, que bom que a gente já sabe um pouquinho dessa história, já te conhece melhor, né? Hoje é nosso primeiro contato também. Eu separei algumas perguntinhas para a gente guiar a nossa entrevista. Isso é curiosidade minha mesmo, saber um pouco das suas estratégias de treinamento e tudo mais. Cheguei a conversar com outro atleta também e ele comentou que assim, a alimentação dele é uma alimentação saudável como de qualquer outra pessoa, mas eu fiquei curioso para saber se ele tinha estratégias específicas para o período de esforço. Como você também é corredor, ultramaratonista, né, uma prova super longa, saber como sua glicemia responde a provas longas, se você tem alguma estratégia, alguma hora específica que você sabe que tem que suplementar, então alimentação pré-treino, intra, pós-treino. Se puder comentar um pouquinho sobre isso para a gente, seria muito bom. É, eu sou considerado um atleta amador, embora eu já tenha feito 100 maratonas, ultramaratonas que tem a distância até 235 quilômetros, foi a maior distância que eu corri. Nossa. Tenho uma prova aqui em São Paulo, que é de Betioga a Maresias, que ela tem 75 quilômetros, que eu já fiz 18 vezes. É, e Mas eu não sou um atleta de performance. Eu não tenho. Você não vai me ver na televisão. Porque, na verdade, eu usei a corrida como um brincar de ser atleta para me manter motivado à prática de atividade física regular. Eu sei que eu tenho que estar preparado para as provas. Então, isso me mantém treinado constantemente nesses 26 anos, onde, como eu te disse, eu não subi no pódio muitas vezes, mas eu também não entrei em sala de fisioterapia nenhuma vez. Então, Uhum. o respeito ao meu limite. Você pode estar achando estranho eu falar, puxa, o cara correu 100 maratonas e está falando em respeitar o limite. Mas eu relaciono o fato de eu nunca ter tido nenhuma lesão e nenhum comprometimento metabólico por estar fazendo outras distâncias, pela forma como eu encaro o esporte. Eu encaro de forma muito amistosa e pouquíssimo competitivo. A gente sabe que o mundo da competição ela é um pouco mais agressiva. E eu poderia ser uma escolha minha sem problema nenhum, mas eu tenho uma vida em paralelo a essa vida de atleta, que eu sou personal trainer, tenho uma assessoria esportiva, sou pai de 2 filhas, tenho uma administração de casa, sou esposo, viajo com meus amigos, e tenho um dia super intenso. Então é nisso que eu preciso pensar quanto à alimentação e quanto à performance. Pensando na alimentação, falando na alimentação, o meu dia a dia é muito comum. Então, eu procuro uma alimentação mais padrão possível do que sempre foi a nutrição tradicional. Ou seja, acordo, como um pão, um leite, uma fruta. No meio do caminho entre o café da manhã e o almoço, eu procuro fazer um snack que nem sempre é dos melhores, porque a gente está na rua. Então, se não for aquela fruta, vai ser um salgado, ou vai ser um copo de suco, ou vai ser um sanduíche elaborado ou não tecnicamente. E o meu almoço é a base de arroz, feijão mesmo, macarrão. Não tenho nenhuma restrição alimentar, tá? Não tenho nenhuma restrição alimentar. Então, não faço dieta paleo, não faço dieta low carb, não faço dieta vegana, não faço dieta de restrição nenhuma. Mas eu procuro, uma das minhas premissas para me manter sempre saudável é tudo de forma equilibrada. Entendi. E para competição,
Da forma como eu encaro as provas e as estratégias que eu uso, não precisaria fazer uma refeição que a gente chama carbo loading, que é o jantar véspera da maratona, que geralmente a gente vai ficar de 3 horas, dependendo do tamanho da competição. Eu sou ultramaratonista. Cheguei a Aham. fazer prova que dura 2 dias e meio, 52 Nossa. horas. Então, não necessariamente eu precisava fazer essa dieta carbo loading, mas é uma tradição no mundo da maratona ter um jantar de massas. E eu vou te falar que essa é a pedra no meu sapato para no dia seguinte eu acordar com a glicemia boa. Então, Imagina. tentar manter moderadamente esse jantar de massas para fazer essa reserva de glicogênio muscular é uma estratégia. Eu costumo dizer, para quem me pergunta e também para os meus alunos, que o nosso sucesso nas competições depende no dia de como vai estar a glicemia em jejum. Uhum. Porque quando a gente acorda com ela no 0 a 0, dentro de uma normoglicemia, que é aquela faixa próximo dos 100 miligramas por decilitro, a gente vai ter que fazer pouca correção. Ali entra pouca insulina. E o risco de hipoglicemia, que é o cuidado mais agudo na prática de atividade física, vai ser muito menor. Então, a grande estratégia é tentar estar ao máximo possível dentro de uma faixa glicêmica boa a hora que acorda. E aí, temos a estratégia de colocar o relógio para despertar no meio da noite, pré-prova, para fazer uma correção durante a noite, se for necessário. E acordou bem, é o café da manhã tradicional e vai para a prova. Dependendo da prova e dependendo da forma de monitoramento da glicemia durante a prova, a única forma de suplementação que eu uso é de carboidratos. Normalmente, se eu estou fazendo a monitorização via ponta de dedo, pelo sangue, eu vou fazer a cada 5 quilômetros na maratona e normalmente eu acabo consumindo de 25 a 30 gramas a cada 7 quilômetros. Tá? Se deu tudo Entendi. certo, acordou normoglicêmico, fez a contagem de carboidrato do café da manhã de forma conservadora e largou para a prova muito próximo do café da manhã. Normalmente se toma um sachê de gel a cada 7 quilômetros, que é cada sachê de gel tem 25 a 30 gramas, dependendo do fabricante. Uhum. Durante as competições, a água é padrão e a gente toma a cada 3 quilômetros 200 a 300 ml. E aí, depende da competição e depende como foi a conduta preparatória para aquela competição. Se for uma competição mais séria, que a gente usou suplementos esportivos como BCAA, que muitas vezes está ligado à fadiga central, à perda de proteína, whey protein na fase recuperativa, Uhum. glutamina na questão de cuidado com a imunidade e muitas vezes com a mucosa gástrica e respiratória, a creatina no trabalho de força, mas poucas vezes eu uso todo esse conjunto de suplemento, até porque, como eu te disse, eu não tenho grandes objetivos de performance. E sim, está sempre no game, está sempre participando. Então, eu costumo Entendi. manter quase que uma dieta padrão pós-prova também. Uhum. Me arrisco a dizer que o segredo do seu sucesso é apenas competir consigo mesmo, se superar e não tentar se comparar com os outros, né? E o cuidado é até de se comparar comigo mesmo, porque a fase da vida da gente muda a cada Certeza. tempo. Então, eu não consigo passar nem perto dos tempos quando eu era solteiro, trabalhava metade do que eu trabalho hoje e tinha 20 anos a menos do que eu tinha. Então, a minha performance, sem dúvida nenhuma, era muito melhor. E é muito cuidadoso eu não me comparar ao Emerson Bizan de 20 anos atrás. Mesmo que a gente tenha referência de pessoas mais velhas que têm a performance que eu tive antes, a minha rotina de vida hoje é bem diferente. Entendi. Ah, isso é muito importante realmente.
E, cara, tirando agora o período de esforço, durante o dia, normalmente sua glicemia é tranquila ou você tem picos e quedas muito frequentes? Porque todos os diabéticos tipo 1 que eu convivo e mesmo que sejam ativos, tem alguns relatos da glicemia ser meio maluca assim no decorrer do dia. Não é tranquilo. Não é tranquilo. Não é tranquilo. A vida do diabético é vigília 100% o tempo todo. Você não vai me ouvir falando sobre um dia a dia cansativo ou um dia a dia muito penoso sobre isso. É simplesmente vai lá e faz o que tem que fazer. Se hoje eu acordei com a glicemia em 250 por um erro de contagem de carboidrato, ou se uma transgressão alimentar, tomei uma taça de vinho ontem à noite, que vai alterar a velocidade da absorção da glicose do que eu comi no jantar. Se eu acordei um pouco mais tarde e o horário da insulina da manhã passou um pouquinho e ele deu uma hiperglicemia de manhã, é encarar de frente o que aconteceu, fazer a correção que precisa ser feita, tomar o meu café da manhã que precisa ser tomado, fazer a correção do café da manhã e vida que segue. Essa é só uma grande oportunidade na vida que a gente tem de mais uma chance de acertar e virar o jogo. Eu acho que o esporte me deu esse enfrentamento com o diabetes. A gente sabe que não ganha todo dia. A gente sabe que tem dias que você perde, tem dias que você está lá no pódio e está bonitão com a glicemia no 100, e tem um dia que você toma aquela goleada, aquele 7-1, que te dá vontade de chorar. Mas é isso que diferencia as pessoas. É a forma como enfrenta os momentos de dificuldade. Eu acho que o esporte me deu esse enfrentamento e faz com que eu lide normalmente com hiperglicemias, hipoglicemias. E não vai adiantar eu parar minha vida para tratar uma hipoglicemia ou de uma hiperglicemia. É corrigir e vida que segue. Legal, que legal. Assim, eu acho que até hoje todos os atletas diabéticos que eu cheguei a ter contato falaram dessa que, assim, de certa forma é normal as pessoas que têm esse diagnóstico, por ser muito traumático, se vitimizarem, né? Tipo, poxa, por que que foi acontecer logo comigo e tudo mais? E esse raciocínio seu é sensacional, porque eu acho que é o que deixa o negócio dar certo, deixa o negócio fluir, ir para frente, né? Corrigir problema pelo problema e saber lidar com a situação com o máximo de clareza e sinceridade possível, né? E cara, quando entre uma prova e outra, ou de um treino e outro, relacionado mais à periodização do seu treinamento, você percebe que o seu período de recuperação é diferente? Pelo... Talvez essa é uma característica genética minha. Uhum. Talvez não tenha relação com diabetes, ou tenha, não sei, mas eu termino uma maratona pronto para outra. Então, Só uma em, maratona, em, pouca mil, no- coisa. em, no- em 95, em 96, quando eu fiz o ano que eu comecei a correr maratona, já se dizia por fisiologistas, por médicos, por atletas de longas distâncias, que se deveria correr maratonas uma vez por ano. E no meu primeiro ano de maratona, eu já fiz 3 maratonas com um mês de diferença entre uma prova e outra. Isso me fez com que eu batesse de frente com muitos treinadores, muitos fisiologistas, muitos familiares, né? Porque Imagina. quando se fala em maratona, se imagine Gabriele Anderson chegando na maratona de Los Angeles completamente torta e comprometida pela insolação, por uma má hidratação e por um erro de dosagem de força numa prova. E se pensa na maratona com essa imagem. E o meu objetivo, desde o meu primeiro ano, foi mudar essa visão sobre a participação em provas de ultras distâncias. É, e, e hoje o meu objetivo é mostrar que a imagem de um maratonista chegando é do Vanderlei Cordeiro de Lima, quando foi pós a maratona mais emblemática
da história dos Jogos Olímpicos, quando ele foi agarrado por um extremista protestante e estava liderando a prova, e ele perdeu a liderança da prova, e ele voltou para a prova e terminou em terceiro lugar fazendo aviãozinho com um sorriso gigante no rosto. E essa é a visão que eu tento trazer para as pessoas da maratona e desmistificar isso. Lógico, eu tenho uma série de estratégias para que essa recuperação seja o mais rápido possível. Ou seja, eu não faço restrição alimentar, procuro manter minha glicemia o mais estável possível, principalmente pós-prova, e procuro seguir uma periodização e uma estratégia de treinos regenerativos e de parcerias com clínicas de fisioterapia, com métodos de recuperação, recovery, que aceleram o processo de recuperação. Em 2018, eu cheguei a fazer 12 maratonas no ano como preparação para a ultramaratona. Foi o ano que eu corri maiores distâncias e o ano que eu completei minha maior distância, que foi 235 quilômetros. A maratona serviu simples e puramente de treinos. Então, na preparação do ano passado para a Ultra Trail Amazônica, que era uma prova de 255 quilômetros em 3 dias, no meio da floresta amazônica, eu tinha 3 dias de prova com 55, 100 quilômetros e 110. Eu tive que me colocar à prova em treinos desse tipo de estímulo. Então, eu cheguei a fazer simulados de 45 quilômetros na sexta-feira, 60 quilômetros no sábado e 70 quilômetros no domingo. Isso precisava seguir uma estratégia de recuperação muito boa. Isso faz com que eu tenha uma recuperação muito boa. Algumas pessoas acham que é uma característica genética individual. Eu acho que isso vem de um histórico esportivo e um histórico de formação física básica quando eu era criança. Eu costumo dizer que eu brinquei descalço, eu subia no telhado, andava em cima do muro, brincava na terra, jogava, arremessava pedra. Isso desenvolveu qualidades físicas básicas que não formam atletas, mas formam o ser humano do que o corpo é capaz de fazer. E isso que eu costumo dizer que me trouxe essa capacidade de recuperação rápida e o fato de eu não ter lesão também, né? Eu sou desse time também, eu era bem agitado quando menor. E hoje, infelizmente, minhas próprias filhas não têm a mesma estilo de vida, até pela, pela forma do ambiente, Não, com pelas certeza. questões de segurança, as questões Uhum. do dia a dia, né? Sim. E, cara, acredito que você tenha muita história depois de tantos anos de tudo, né? De tudo junto. Mas eu acho que todo diabético assim já conviveu com uma. Pelo menos eu tenho uma tia que é diabética do tipo 1 também, e toda hora ela passa por isso, né? Se alguém tiver alguma identificação, pulseira de identificação de que a pessoa é diabética e está com alguma fonte de carboidrato simples na mão, falta querer tirar e não deixar a pessoa usar de forma nenhuma. É, Você já é. passou algum perrengue nesse sentido de alguém te atrapalhar assim na sua rotina por não entender, não ser tão esclarecido assim? Eu sempre me posicionei de forma muito clara. Então, a gente conheceu. Eu acabo fazendo uma parte muito ativa na comunidade de diabetes Uhum. e influência das pessoas. E a gente ouve histórias de todos os tipos, e qualquer lugar que eu chego e vou pedir muitas vezes uma comida tradicional, às vezes não precisa nem ser um doce, mas às vezes é um pão, um arroz e feijão, eu falo, mas você pode. Eu sempre me posicionei de forma muito firme e de uma forma muito clara como funciona o dia a dia de um diabético. Eu costumo dizer que eu sou o diabético tipo pavão, né? Que é aquele que faz questão de contar que tem diabetes e mostra na tatuagem de identificação que tem diabetes tipo 1. E
E aí, quando as pessoas vão falar, eu já mostro como funciona e, e, e eles acabam já, muitas vezes, nem entendendo muito bem quando não tem um interesse para isso, né? Aham. Mas acontece sim, quase que diariamente. As pessoas que não conhecem não são educadas em diabetes. Eu acho muito normal, porque são poucas informações disponíveis e claras, né? Então, a imagem que a gente tem com diabetes é uma pessoa que não pode comer doce. É essa a primeira Pois é, imagem que a gente tem. sim. E assim, se você quisesse deixar uma mensagem para quem está assistindo o vídeo e tem dificuldade para tratar a diabetes, porque eu vejo que quase todo diabético tem uma relação com a diabetes como se ela fosse um casamento sem possibilidade de divórcio, ou então um patrão que, se você vacilar, ele te demite. Já vi várias, analogias nesse sentido. Então, se você quisesse dar uma dica ou então uma mensagem para finalizar a entrevista para quem tem alguma dificuldade nesse sentido. Ô, João, hoje eu sou diretor da nova equipe Assessoria Esportiva, que é uma equipe de corrida aqui em São Paulo, reconhecido como o ponto de encontro dos corredores com diabetes. Eu sou diretor da ONG Correndo pelo Diabetes e diretor de atividade física do projeto Correndo pelo Diabetes, que é um projeto de educação em diabetes, envolvendo como ferramenta principal a corrida e com vários educadores em diabetes. Eu fui eleito em 2019 como o melhor atleta com diabetes do Brasil. Sou membro da Sociedade Brasileira de Diabetes no departamento de esportes, exercício e diabetes. Toda a minha rede de amigos que eu tenho na vida, a maioria deles veio do diabetes. Esse ano estou completando minha 100ª maratona. E um dos maiores motivos que me fez correr essas 100 maratonas foi cuidar do diabetes. Eu vou acabar escrevendo um livro, em novembro eu lanço o livro das 100 maratonas, contando as histórias das 100 maratonas e como foi o enfrentamento disso. A corrida me fez conhecer o mundo inteiro. Já fiz maratonas na muralha da China, nos Andes, já corri na África do Sul, já corri na Serra do Rio do Rastro, corri em lugares extremos e fiz provas das mais pitorescas e me deu a oportunidade de conhecer lugares maravilhosos. Então, tudo isso foi depois do diagnóstico de diabetes. Então, eu costumo dizer que eu não sei como seria a minha vida hoje sem ter diabetes, e a mensagem que eu deixo sempre é que, desde que você tenha uma boa educação em diabetes, desde que você tenha o conhecimento do que você come, o conhecimento de que remédio que você está tomando e da consciência da prática de atividade física regular, o tanto que isso faz diferença no dia a dia para as pessoas. Você pode, com tudo isso, você pode realizar o que você quer na vida, qualquer sonho, ir a qualquer lugar, realizar qualquer tarefa. E essa é quase minha missão de vida, mostrar que é capaz de, desde ser um bom professor, até correr uma corrida extrema em montanha de 235 quilômetros, mesmo que você tenha diabetes, que a gente tenha a mais alta tecnologia, muitas vezes não é disponível, mas que com informação você consegue, sim, os recursos para realizar qualquer sonho. Perfeito, que legal. Bom, então acho que é uma mensagem bem impactante, assim, uma mensagem bem importante para a gente finalizar o vídeo. Cara, te agradeço demais pela disponibilidade, pelo carinho como você trata essa sua missão de vida, né? E muito legal mesmo. Obrigado pela entrevista. E acredito que tanto a professora Jane como eu e quem assistiu o vídeo vai ficar muito feliz e vai ficar
vai ser assim de grande ajuda como motivação, informação para todos os propósitos possíveis. Cara, quando se trata de diabetes, esporte, corrida, pode deixar o meu contato aberto. Eu não sou uma pessoa inacessível de forma alguma. Não sou tão atripulado assim de compromisso que você não vai conseguir falar comigo. Então, me coloco à disposição de qualquer pessoa que quiser me procurar para falar sobre isso. E mesmo que eu não souber responder, a gente vai procurar um especialista, que a gente tem muitas pessoas boas falando sobre isso no Brasil e até no mundo. Tem uns grandes referências no esporte, na atividade física, e me coloco à disposição para quando quiser. Beleza. Muito obrigado, então. Então, pessoal, mais uma entrevista muito rica para nós. E então vamos encerrando por aqui. Obrigado pela visualização de todos e até a próxima. Tchau, tchau.